Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. É para nós uma grande alegria receber você aqui, entrar em sua casa. Muito obrigado. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal. Depois de assistir o vídeo, deixe seu like, o seu gostei, o seu não gostei, para a gente saber como é que está o andamento das nossas aulas. E compartilhe à vontade com seus amigos, com seus familiares, com seus catequizandos, os seus colegas de comunidade. Muito bem, deixo aqui meu agradecimento aos nossos colaboradores, como sempre faço, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológico existencial, tem aqui na descrição do vídeo o contato e também o material de estudo do vídeo de hoje. Bom, gente boa, tema de hoje nós vamos para a terceira parte do estudo da Carta de São Paulo aos Romanos. Foco do nosso estudo são os capítulos do 9 ao capítulo 16. Nós vamos tratar dessa temática hoje. E tenho uma surpresinha no final, tá bom? Assistam lá, vamos até o final, vamos assistir que temos. Bom, vamos lá. Neste tema, São Paulo vai abordar o mistério do povo de Israel. Ele trata a realidade do homem que acolhe a obra de Deus em Jesus Cristo e a situação daqueles judeus que não reconheceram em Jesus Cristo o Messias de Deus. São Paulo afirma que esses homens, esses judeus, se excluíram do trabalho da salvação, ou seja, a obra da salvação não lhes toca porque Deus não pode interferir no arbítrio deles. Eles não querem, Deus não pode fazer nada. Aqui já é o nosso primeiro chamado à atenção. Falando dos israelitas, ele está falando de todas aquelas pessoas que têm a chance da conversão, a chance da mudança de vida, a chance de ter uma vida diferente e não fazem. São Paulo também destaca em seu pensamento o fim dessas pessoas. O fim dessas pessoas que eram destinatários naturais. Vamos imaginar, pessoa que nasce num ambiente religioso, com toda a estrutura, com tudo, mas em dado momento dizer, não, isso não me toca, não quero isso, né? Então, São Paulo vai tratar disso, ou seja, que nós não podemos fazer pouco caso da graça de Deus. Existe um motivo por termos a graça de nascer num ambiente religioso, num ambiente cristão. Tá? Não é simplesmente para nos rebelarmos contra ele, mas para descobrirmos as belezas. Eu sinto cada vez mais talvez eu compartilhe de São Paulo um grande sentimento no meu coração. Tantas pessoas que deixam a fé sem nunca ter conhecido ela. Tantas pessoas que deixam uma comunidade, deixam uma maneira de viver, indo atrás de coisas que às vezes a gente precisa mais fé para acreditar nas coisas que são propostas do que para acreditar em Deus. É um misto de insensatez com criatividade. E São Paulo, ele questiona isso, ele fala desse seu sentimento exatamente por causa disso. Os seus irmãos de fé, o povo de Israel, ele foi chamado a vida, foi chamado pela graça de Deus na sua história a abraçar a fé em Cristo. Mas interesses alheios à santa devoção escolheram outro caminho. E São Paulo vai dizer, são pessoas que se auto-sabotaram, se colocaram fora da graça. Então São Paulo ele faz um parêntese a esse estudo. É um grande parêntese. O capítulo 9 ao capítulo 12, ele vai tratar disso, né? Então São Paulo vai buscar estudar essa temática, entender essa temática e apresentar aos seus correligionários, podemos assim dizer. Bom, então essa parte sobre o mistério de Israel, ela toma o capítulo 9,
tem uma introdução no capítulo 9, do 1 ao 5, que é propriamente, a introdução é um lamento do apóstolo. Então, se vocês pegarem o versículo, vocês vão ver que São Paulo, ele faz um lamento mesmo. Ele está condoído com essa situação. Depois, do capítulo 9, 6 ao 9, 29, é a base bíblica do entendimento. Ele vai dar as motivações porque Israel é um caso à parte. Ou seja, ele vai dizer uma coisa muito interessante que serve para os dias de hoje, né? Ele vai dizer algo que é extremamente incômodo. Ele vai dizer que nem todos os filhos de Israel são Israel. Ou seja, muita gente que foi circuncidada não vive a circuncisão, não entende a circuncisão. E se a gente trouxer isso para os nossos dias, quantos são batizados, mas não são de Cristo? São batizados, mas ainda não entenderam a verdadeira profundidade do dom da graça de Deus que receberam. E aí, o capítulo 9, do versículo 14 ao 21, ele vai fazer uma pontuação, que muitos se afastam de Deus porque Deus não segue as suas regras. E aí São Paulo vai dizer, usando a Sagrada Escritura, inclusive, que Deus é livre para agir como ele bem entender. E se alguns israelitas acham que Deus não é tão inteligente quanto eles, o problema é deles, não de Deus. Deus faz o que ele quer. Ele é soberano. E aí também aplicando na nossa vida. São alguns versículos para a gente ler e tentar entender certas coisas que acontecem nos nossos dias. Pessoas que se rebelam com Deus porque Deus não age segundo as suas decisões, segundo os seus critérios. Eu já escutei tanta coisa nessa vida, né? Por que tanta gente boa morre? Por que bandidos? É um mistério de Deus. Ou seja, aquela pessoa boa passou para a graça de Deus, mas trilhou um caminho que a levou até aquele momento. E aquele que ainda não se encontrou, talvez dependa de você ele se encontrar, para que primeiro, não faça mais o mal que vem fazendo, e segundo, encontre o caminho que aquele outro já encontrou. Ou seja, os desígnios de Deus, eles são muito mais profundos e muito mais sábios do que a nossa capacidade de compreender esta providência. E em Romanos 22, 29, São Paulo vai falar da ação salvífica de Deus, ou seja, a ação salvífica de Deus, ela promove uma bênção, um encontro, né, daquilo que é chamado de resto. Ou seja, a ação salvífica de Deus, ela vai fazer com que aquelas pessoas que entenderam se aglutinem, se reúnam, se encontrem. E ele vai dizer que, enfim, a história de Israel e a salvação de Israel é uma promessa para todo israelita, mas somente os israelitas que quiserem a terão, os outros vão se colocar de fora. Outro tema é a incredulidade culpável de Israel, ou seja, não acredita porque não quer. Vieram os profetas falam, Cristo não pode ser um obstáculo, porque tudo que Cristo vive foi predito pelos profetas. E as provas bíblicas, elas mostram que o caminho para a salvação é a justificação pela fé. Não é aquilo que... não é aqueles ritos cheios de pompa e circunstância que enchiam os bolsos de muita gente no Templo de Jerusalém. É por isso que muitos pregavam contra Jesus, porque o seu ganha-pão é exatamente aquele problema com os ourives de Éfeso, né? Então, essas situações, São Paulo vai deixar bem claro que é uma incredulidade culpável, ou seja, não precisava disso.
O caminho podia ser mais simples. E por fim, o último tema que São Paulo vai tratar é o significado do destino de Israel. Ou seja, Israel foi escolhido pela graça de Deus para ser salvo, em primeiro lugar. E o significado de Israel enquanto povo da salvação. E aí nós vamos, São Paulo vai fazer um hino de louvor à sabedoria. Isso vai ser em Romanos 11, 33, 36. Bom, apesar dos grandes títulos de honra e privilégios que Deus deu ao povo de Israel, São Paulo vai deixar bem claro que o povo de Israel falhou em ouvir a mensagem de Deus. Romanos 9, 7 não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaac que terás uma descendência que trará o seu nome. E aí ele vai citar Gênesis 21, 22, que é a cena da filha de Ismael, filho de Agar, a escrava. Nem todos os filhos de Abraão são os filhos da bênção, mas os israelitas descendem de Isaac, não de Ismael. Então, existem os ismaelitas e os israelitas. Então, essa é a grande dinâmica. Mas nem por isso a bênção de Deus não vai ser derramada. Os filhos da carne são considerados filhos de Deus. E os filhos da bênção são considerados filhos da promessa. Então, os ismaelitas eram filhos da carne, filhos de Deus também. E os israelitas, descendentes de Isaac, são filhos da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Então essa é a grande realidade. Agora, a salvação é para todos os filhos de Deus. E aqui ele expande esse conceito. Nem todos os israelitas são filhos de Israel. Ou seja, a bênção é para todos. A salvação, na verdade, ela é algo que depende muito mais da vontade de Deus do que da compreensão do homem. Eu quero que a humanidade se salve, eu quero que os israelitas se salvem, mas eles têm que entender que a salvação é para eles. Então, São Paulo vai mais ou menos fazer uma paráfrase dizendo assim, Deus é como um oleiro, ele é o mestre da argila. Ele tanto pode fazer um vaso nobre como ele pode fazer um vaso vulgar. Eu vou traduzir em outras palavras. Tanto ele pode fazer um cântaro para pôr vinho, quanto ele pode fazer um pinico. Mas isso não muda que a dignidade se encontra no quê? No propósito. O propósito tanto de um povo quanto de outro povo é a salvação. É ter um começo, um meio e um fim na sua história. E São Paulo vai deixar isso muito bem claro. Então São Paulo quer enfatizar que, embora ele não seja feliz por saber que muitos dos seus irmãos judeus se excluem da obra da redenção, é um desejo do seu coração que eles se encontrem com Deus, se encontrem na salvação. E aqui, se a gente aplicar esse texto para os dias de hoje, a gente vai encontrar muita consolação em saber que o nosso trabalho não acaba no final da missa, o nosso não acaba depois que terminam as festas, terminam os jejuns, né? O nosso trabalho é incansável porque é da vontade de Deus que todos se salvem, né? E São Paulo ele se sente incomodado que a sua nação, o seu povo não fez isso. Imagine se a gente se aplicasse a essa realidade, né? Quantos avós, quantos pais e quantos filhos estão me ouvindo nessa hora aqui? Aquele questionamento: como é que você se preocupa com a salvação das pessoas da sua família? Qual é a preocupação que você tem com o bem-estar espiritual das pessoas da sua família? Porque hoje em dia a gente tem muito que estudar, a gente tem muito que trabalhar, a gente tem muito que ganhar dinheiro, mas é a vida eterna, a verdadeira bênção. O povo de Israel fechou o seu coração exatamente para isso. Ou seja, conseguir a dita
teologia da prosperidade, que hoje em muitos lugares tem, a gente vai conseguir, o Senhor vai te dar o teu galardão, mas e a salvação? Quantas horas por dia eu gasto com a minha salvação? Com a salvação da minha família? Porque hoje as coisas estão se tornando tão descartáveis, que eu imagino isso, que muitas pessoas elas vão se cuspir fora, elas vão se auto-sabotar por não parar um pouquinho e pensar que existe algo muito maior do que alguns projetos de vida que são implantados na nossa cabeça para a gente ter ânimo para acordar cedo e trabalhar e fazer a máquina dos estados, das nações e do mundo girar. Mas nós não somos só isso. É isso que São Paulo está dizendo em outras palavras e de uma maneira extremamente profunda. Ou seja, o seu povo se esqueceu de que ele é muito mais do que um felizardo por ter sido escolhido por Deus. É uma peça fundamental na transformação do mundo. Foi deste povo que nasceu Jesus Cristo. Foi em meio a este povo que ele escolheu seus apóstolos. E Paulo era um dos maiores defensores do pensamento desse povo. E agora ele está falando que esse povo está deixando o barco da história passar. A troco de quê? De coisas que ele não parou para entender. Porque Deus está falando através dos patriarcas, dos reis, dos profetas e de Jesus Cristo. De fato, muitos judeus rejeitaram Jesus Cristo. Mas nós não podemos deduzir disso que Deus rejeitou o seu povo. E agora São Paulo vai se direcionar aos cristãos do mundo pagão e adverte contra a possibilidade deles estarem desprezando Israel, pois ele é o povo excluído e sempre representa uma raiz sagrada que sustenta a árvore cristã. É como que aquela raiz na qual nós fomos enxertados. Eu não sei se vocês já viram o enxerto de uma rosa ou o enxerto de uma laranjeira. Eu vi fazer enxerto de uma laranjeira. Então, se era um pé de limão, forte, resistente às pragas, no qual se inseria um galho, um broto de laranjeira. E aquela árvore crescia forte, não tinha tantas pragas, resistente à falta de água, muitas vezes, assim, e produzia. Então, São Paulo vai dizer que os pagãos, eles foram enxertados nessa árvore sagrada, nessa raiz sagrada, né? E essa raiz sagrada, que é a história de Israel, sustenta a árvore cristã. Tá aí a maior parte da nossa base bíblica, ela é israelita, é do Antigo Testamento, é a tradição do povo de Israel, são os salmos, são os cânticos, são os livros proféticos, os livros históricos, e como eu sempre digo, o maior profeta de Israel é o seu povo, ou seja, é a história do seu povo. São Paulo, em Romanos 11, 17 e 18, vai dizer isso: se alguns dos ramos foram cortados, se tua oliveira selvagem fosse enxertada e em seu lugar agora recebe seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos, porque te gloriares, sabe que não és tu que sustentas as raízes, mas a raiz que te sustenta. Então, uma dessas expressões disso que São Paulo está dizendo aqui é no Sábado Santo, a oração que nós fazemos pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel. Então, São Paulo está dizendo aos cristãos de origem pagã: tenham orgulho da origem que vocês tiveram. Não é propriamente orgulho, mas tenham respeito, tenham reverência.
Então, diante do mistério da salvação e da liberdade do homem, que acolhe, que rejeita, São Paulo ele vai terminar esse tema com um grande hino de louvor, que é Romanos 11, 33 e 36. O abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. E essa é o final dessa parte sobre Israel. O outro tema, o último tema que São Paulo vai tratar na carta é a exortação da vida cristã. Essa exortação é uma exortação de cunho moral. Tudo aquilo que foi dito, toda a teologia que construiu, ela tem que se transformar em atitudes concretas. Pão, pão, queijo, queijo. Você entendeu a palavra de Deus? Você abraçou a fé em Jesus Cristo? Então, viva a sua vida como se isso fosse parte de você. São Paulo está deixando bem claro que não dá para viver como de faz de conta. Então, a última parte da carta de São Paulo, ela desenha as consequências morais e práticas da doutrina cristã. Ele vai instruir que Deus deu ao homem a possibilidade de viver uma nova vida. O homem foi resgatado exatamente para viver essas possibilidades, viver um novo projeto de vida. Então, os conselhos morais que São Paulo apresenta colocam e representam uma coroação da fé que justifica o homem. É a síntese, é assim por dizer, a síntese de tudo, ela não pede obras como condição, mas leva as obras como consequência. Isso é muito interessante. Eu vou repetir isso aqui, ó. A síntese de que São Paulo vai fazer aqui agora, ela não pede obras como condição. Ou seja, Deus não tem que fazer mais nada. Eu não tenho que ficar pedindo, faz isso para que eu mude de vida. Não. As obras não são condições. Os acontecimentos na minha vida não são condições. Mas a minha vida, a minha mudança de vida, a minha mudança de atitude é consequência da minha fé. É consequência do meu amor por Deus. Do meu reconhecimento dessa graça imensurável que é poder viver a salvação. Então, em Romanos 12, 1, 2, ele vai falar das características fundamentais da vida cristã. Romanos 12, 3, 8, ele vai fazer uma grande exortação à humildade. De Romanos 12 até Romanos 15, é uma grande exortação à caridade. Vai tratar de temas como o próprio amor, ele vai exortar ao amor, as relações dos cristãos com as autoridades políticas, ou seja, como é que no mundo o cristão se porta diante dos seus governantes. Romanos 13, 8, 10. O cumprimento integral da lei é o amor. Quem não ama não vai seguir leis. Simplesmente vai ser escravo delas. Romanos 13, 11 e 14. A consciência do momento, ou seja, e se tudo terminasse agora? A consciência do momento que eu estou vivendo. Como é que eu estou vivendo? Eu me lembro de uma cena que São Domingos Sávio estava jogando bola nos corredores do colégio e alguém perguntou para ele: e aí, Sávio? Jogando bola, né? Disputando lá. E se Deus viesse agora, o que você faria? Se o mundo acabasse agora, o que você faria? Eu continuava jogando bola. Porque jogar bola faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E eu não estou fazendo nada que desagrade a Deus. Ou seja, a consciência do momento. A consciência de que eu estou mergulhado em Deus quando estou amando, fazendo bem. 14, 1, 12.
os fortes e os fracos na comunidade. São Paulo vai fazer uma grande exortação. Os que são fortes não podem ficar se exibindo. Não, eles têm que ter um cuidado pelos que são fracos. Os fortes não são aqueles que estão ali para apontar os erros dos fracos, mas para sustentá-los. E sustentá-los, exortá-los, motivá-los, não é julgá-los. O juiz é outro. Eu sou irmão. Romanos 14, 13, 23. O perigo dos escândalos e o fim da construção. Ou seja, São Paulo vai lembrar que tudo que uma comunidade faz, tudo que um cristão faz, ele faz em nome de Jesus Cristo. E toda a nossa vida, do começo ao fim, ela é uma grande construção. E eu não posso me dar ao luxo de abrir brechas, porque eu posso escandalizar as pessoas. Ah não, porque agora é carnaval. Não rola. Pode, não rola. Por quê? Porque essa construção, ela não pode ter rachaduras. Romanos 15, 1, 6. Cristo, modelo para o forte da resistência. Ou seja, São Paulo, ele vai dizer que a força do cristão é Cristo. Não é o governo, não é o partido político, é Cristo. É Cristo e seus valores. É seus valores. Romanos 15, 1, 6. 7, 3, desculpa. Louvor pela aceitação universal de Cristo. E São Paulo dá uma grande ação de graça por aqueles que já acolheram Cristo. No versículo 14, 21, a tarefa do trabalho do apóstolo, ou seja, todos somos apóstolos. Todos falamos em nome de Cristo. São Paulo não tem um Espírito Santo de primeira categoria e nós de segunda. O Espírito Santo derramado sobre ele também está em nós. Então é obra nossa, graça nossa poder falar em Jesus Cristo e vivê-lo. E aí, o capítulo 15, o versículo 14 e do versículo 14 a 29, São Paulo ele até vai pedir desculpa em certo momento, porque ele vai falar um pouquinho dos projetos que ele tem para aquela comunidade que ele vai visitar em breve. E por fim ele vai dizer que ele vai fazer a sua viagem para Jerusalém, depois ele vai a Roma e ele deseja conduzir a sua missão para a Espanha. Então, é um homem que tem propósito, um homem que tem um projeto de vida. Roma, quem ele está preparando essa visita, é só parte do seu projeto. E aqui, aplicando na nossa vida, quais são os seus projetos enquanto cristão? Quais são os seus projetos enquanto filho de Deus? Quais são os seus projetos enquanto homem? Você vive os seus projetos ou os projetos que deram para você viver? Exortação à saudação final. Romanos 15, 30, 32. É um texto um pouco complicadinho, depois a gente vai chegar lá. Bom, São Paulo, ele desenha as consequências morais e práticas do ensino doutrinário. Ou seja, Romanos 12, 1, 2. O tom do tema São Paulo exorta os cristãos a viver conforme o Evangelho, de forma consciente, como aquilo que professam. Eu creio em Jesus Cristo, então eu tenho que viver como cristão. Romanos 1, 2. 12, 1, 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer de vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um grande culto espiritual. Ou seja, em tudo que eu faço, todos os meus trabalhos são para dar glória a Deus. Então faça bem feito. Saiu para trabalhar hoje, chegou no seu trabalho aí, não fica matando tempo no trabalho que você faz ele bem feito, para no final do mês você ser tranquilo de que aquele salário, que você pode questionar ele quantas vezes, mas
você fez por merecer. Agora, dizer que o salário é injusto e ser injusto com quem vai pagar o salário é também injustiça. E isso também para quem paga os salários. Não ter isso na consciência de que alguém passa necessidade porque você está achando que ele não merece. Então, se for assim, não dê trabalho a ele. Essa é algo que tem as repercussões, né? A gente tem que viver a nossa vida com essas repercussões. O cristão não é um qualquer, é alguém que tem que ter propósito. Em tudo que eu fizer eu tenho que ter um propósito. Na sua hortinha de casa, nos seus afazeres domésticos, na sua profissão, naquilo que é os seus objetivos enquanto pessoa na sociedade, ou seja, os valores que você tem, eles devem estar por detrás das pesquisas que você faz numa universidade, das palavras que você escreve num jornal, da maneira com que você recebe as pessoas aí onde você trabalha, nos serviços que você presta. Você é um cristão. Você não é apenas um número de CPF. Você é um cristão. E São Paulo exorta com veemência as pessoas, aos cristãos, fazerem tudo com humildade e com caridade. Humildade é não fazer para receber palminha. É se sentir bem. É ter orgulho do que fez. É se sentir como alguém que está representando algo muito maior. E ele exorta as boas relações com as autoridades civis e um generoso respeito com aqueles que sofrem, as pessoas mais fracas. Romanos 15. Nós somos os fortes. Olha isso. São Paulo dizendo isso e cara, eu fico admirado com isso. São Paulo dizendo aos cristãos, judeus e gregos, nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem e para a sua edificação. Conclusão, São Paulo fala um pouco também de si mesmo. É aquilo que eu falei no versículos 15 e 16 do capítulo 15, ele vai dizer dos seus projetos, da sua vida. Isso para nós tem algo muito importante. São Paulo tem projetos. São Paulo, ele está vivendo cada dia de maneira intensa em Cristo. Ele não teme a morte. Então ele tem projetos de vida para a eternidade. Ele tem projetos de vida para a eternidade. São Paulo apresenta o seu trabalho aos romanos, mas não como quisesse mostrar, mas dizer assim, olha, eu quero estar aí para colocar esse projeto na comunidade de vocês. Eu quero chegar aí e a gente vai fazer uma revolução. Sentem o motivo de uma carta dessas? É aquele motivo que devia estar nos nossos conselhos, os conselhos que a gente dá para as pessoas. Vamos melhorar, vamos sair dessa depressão, vamos sair desse vício, vamos sair aí tivemos uma inundação, vamos gente, vamos lutar, vamos trabalhar, vamos fazer, eu vou chegar aí, nós vamos fazer muita coisa junto, nós vamos ter projetos. É isso que São Paulo está dizendo aos romanos, é isso que ele está dizendo para nós. O cristão que não tem projeto de vida está morto. Só não está fedendo ainda, alguns, né? O cristão, ele tem que ter projeto de vida. E aquele projeto, aquele nível alcançado tem que levar para ele para outro nível. A gente não pode estagnar. É o que São Paulo ele está exortando isso. Eu falei que tem duas questões no final da carta aos romanos que são muito interessantes. Elas são assim
precisa de algumas compreensões. Nós chegamos em Romanos 16, 1 e 23, e parece que a carta termina. Em vez disso, há mais um capítulo. O capítulo 15 parece que a carta termina. Tem até uma ação de graças e tudo mais, né? São Paulo vai dizer, orem para que eu escape dos infiéis que são da Judéia, para que o auxílio que leva a Jerusalém seja bem acolhido pelos meus irmãos, porque ele sabe que ele está saindo querendo ir para Roma, mas ele vai ter que passar por Jerusalém. Sabe que em Jerusalém já tentaram contra ele várias vezes. Mas ele tem um projeto, ele quer levar a ajuda das igrejas da Ásia para a igreja de Jerusalém, que estão passando fome. Literalmente estavam passando fome mesmo, né? E ele disse que eu primeiro tenho que fazer isso. Então rezem para que tudo transcorra bem, porque eu quero ter alegria de ir vos ver. E se essa for a vontade de Deus, vou encontrar em vosso meio um descanso, um repouso. Então, e aí, capítulo 15, terminou a carta. Pediu oração? Não. Tem o capítulo 16. E o capítulo 16 primeiro, tem duas coisas lá. É um capítulo que não tem um texto, mas tem assim, nomes de pessoas serem recebidas. Romanos 16, 1, 23. E uma doxologia final. A gente pensa assim, por que tem isso? Bom, a hipótese é que algum editor posterior pegou uma anotação que talvez fosse para os Efésios, que deveria ser levado junto nessa carta, e adicionou a essa carta de São Paulo aos Romanos e fez parte do texto. Mas também pode ser que, como no final de carta a gente deixa as recomendações específicas para algumas das pessoas, e como era um texto que São Paulo não saberia se de fato um dia poderia estar lá, ele coloca uma lista de pessoas. E para quem? Por quê? Quem seriam essas pessoas? Talvez pessoas que, quando tiveram que sair de Roma por causa da perseguição, por causa daquela perseguição que os Atos vão relatar, elas já voltaram, já estão de volta. Então, quando essa carta chegar, essas pessoas vão encontrar, e essa saudação é para essas pessoas. E a última parte é que tem uma doxologia, ou seja, tem de fato uma conclusão, como um ponto final. Essa doxologia, Romanos 16, 25, 27, aquele que é o poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus, por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações a fim de levá-las à obediência da fé. Ao Deus único e sábio por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Uma doxologia, ou seja, é um ponto final muito bem escrito, muito bem apresentado. E ela é como que aquilo que a gente fala, esse tipo de coisa se usa em documentos testamentais, ou seja, quando eu estou fechando uma obra. Então, também pode ser um anexo de um editor, né? Não que esse texto não tenha sido escrito por Paulo, mas talvez não no mesmo momento que a carta. Bom, e aí São Paulo escreve a carta, vai para Roma, vai para Jerusalém, depois vai para Roma, e possivelmente ele se encontra em Roma e se encontra assim, com os seus amigos antes de ir para Roma, né? Então, os Atos dos Apóstolos vão mostrar o que aconteceu antes de ele ir para Roma, né? Ele esteve na casa de Lídia, ele esteve com todas aquelas pessoas em Filipos, né? Aquele lugar que ele enviou aquela carta, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E ali ele celebrou a sua última Páscoa antes dessa viagem para Roma. Bom, ele escreveu nesse período também a carta aos Gálatas, que nós vamos trabalhar no próximo momento, nos próximos estudos, agora nos subsequentes, vamos trabalhar a carta aos Gálatas.
Enfim, o tema desta grande obra, este grande testamento, é a justificação pela graça mediante a fé. Ou seja, Jesus Cristo nos dá a graça, mas é obra nossa apresentarmos a nossa fé. Ou que diz Santo Agostinho: Qui creavit te, non salvavit te. Qui creavit sine te, non salvavit sine te. Ou seja, quem te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, o homem tem que dar Deus deu o caminho. Agora o homem tem que fazer a sua jornada, fazer a sua caminhada, seguir o caminho. E aí eu termino a nossa aula de hoje falando de um tema, assim, lembrando que o tema central é essa graça que transforma a vida, essa graça que não pode passar, essa graça que está presente em todos os momentos da nossa vida. E eu sempre, durante a carta aos Romanos, eu falei sobre Santo Agostinho. Por que eu falei sobre Santo Agostinho? Porque a carta aos Romanos, para Santo Agostinho, foi nessa carta, lendo Romanos 13, que Santo Agostinho sentiu o fogo de Deus. Ele sentiu o amor de Deus no seu coração depois de ler um trecho da carta de São Paulo aos Romanos. Esse trecho que eu vou ler para os senhores. Romanos 12:13. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem discussões, nada de contendas nem ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Assim pensou Santo Agostinho, eu imagino. Chega de comer e de beber. Sem um propósito. Eu quero ter um propósito de vida. Eu quero me revestir de Cristo. E esta carta desempenhou um papel fundamental na vida de Santo Agostinho, especialmente no processo de conversão. Quando o Santo Agostinho escreve as Confissões, ele narra de maneira clara e explícita como sentiu o fogo do Espírito Santo em Cacicíaco, que foi onde aconteceu isso. E ele narra da seguinte forma: de pé, em um jardim enquanto refletia, ouvi a voz de uma criança dizendo: toma e lê. E ele pegou as Escrituras Sagradas e abriu o livro, uma página aleatória. O fragmento é esse Romanos 13:13. E Santo Agostinho observou especificamente no final da carta, Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não façais caso da carne, não satisfaçais os seus apetites. Então, após concluir essa leitura da carta de São Paulo aos Romanos, Santo Agostinho relata que, como uma luz de segurança tivesse transpassado o seu coração, e toda a escuridão, todas as dúvidas se dissiparam. E esse foi o passo definitivo para ele consumar o processo de conversão dele. Essa conversão que aconteceu com o bispo de Hipona, a transformação da vida de Agostinho. Claro, tudo isso mantido, fomentado com anos e anos de oração de uma mãe amorosa chamada Mônica. Bom, era isso que eu tinha para hoje, gente boa. Aqui findamos o nosso estudo sobre a carta aos Romanos. Em nosso próximo encontro vamos estudar a carta aos Gálatas. Peguem essa carta e façam como dizia um santo que eu citei na última aula, São João Crisóstomo: leiam uma vez por semana. Leiam para os seus filhos. Leiam para si próprios. Leiam em suas comunidades. Esta carta é um projeto de vida fabuloso. É um projeto de vida que pode transformar muitas histórias, como transformou a de Santo Agostinho. Que Deus abençoe você, guarde você. Paz e bem. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Nos encontramos em breve.